Amém? Recebe a honra e recebe a glória, amém? Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, graças a Deus. Graça e paz. Os irmãos estão na paz? Amém, amém. Então também estou à vontade, que aqui é uma família, e aonde é o Espírito de Deus, a liberdade, amém? Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, verso 51. Põe na tela, por favor, para os irmãos acompanharem aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Trazendo aqui já o entendimento, nosso entendimento aqui hoje, como algumas semanas atrás, é estar à mesa do Senhor. Essa é uma série que a gente está falando a respeito, e sempre trazendo para a mesa, né? E é estar à mesa, comendo desse pão, esse pão que é Jesus, amém? É compartilhar e comungar do pão com os outros irmãos. Esse pão nós devemos compartilhar, com os nossos irmãos também. O pão que sacia a nossa fome. O objetivo dos que estão à mesa é aprender de Jesus. E por isso nós estamos aqui, amém? Para aprender de Jesus. Aquilo que o Senhor ministra ao nosso coração, a gente passa, para que nós todos possamos aprender da sua palavra. Aleluia. Em contrapartida, irmãos, existe o inimigo das nossas almas. E esse inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para nos tirar o foco de estarmos à mesa. E isso é para a nossa destruição. Lá em João 10:10 fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Essa é uma maneira do diabo querer se vingar de Deus, porque ele não pode com o Senhor. Aí ele vai nas suas criaturas e quer tirar do foco, vai no filho e quer tirar do foco. E ele fazendo isso é uma maneira de se vingar de Deus, é uma maneira de ele agredir a Deus. Só dessa maneira é tentar nos destruir, porque a criatura que Deus mais ama é o ser humano, é o homem, né? E o Senhor Jesus, sabendo disso, Ele se apresenta como o pão da vida e nos exorta dos perigos que corremos. Ele nos traz até a mesa e Ele começa a nos exortar. Lá em 1 Coríntios, acho que eu não falei esse texto, irmãos, colocarem, por favor. 1 Coríntios 16, verso 13, fala o seguinte: vigiai, estar firmes na fé, portar-vos varonilmente e fortalecei-vos. Pois bem, o Senhor nos exorta, Ele nos exorta em 4 mandamentos: vigiar, estar firmes na fé, portar-vos varonilmente e fortalecei-vos. Essas 4 coisas. Vou falar a respeito um pouquinho dessas 4 coisas. Primeiro, vigiai. Vigiar é estar atento às coisas espirituais, para não desagradarmos ao nosso Deus. Lá em Mateus 24, 42 a 44, por favor, coloca na tela, diz o seguinte. Mateus 24. Amém? Vamos lá? Vai descontando o tempo aí, tá? Tá aqui? Já pôs? Tá. Não, Mateus 24. Exatamente, desculpa. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria
minar a sua casa. Pois bem, a palavra também, ela nos diz que no coração do homem não habita bem algum. Não habita bem algum. Queremos ser agradáveis a Deus, amém? Além disso, não queremos ser surpreendidos, né? Não sabemos o dia nem a hora da nossa morte ou da vinda do Senhor Jesus. Sabemos que os dias estão cada vez mais difíceis, cada vez mais complicado, e sabemos também que os rumores que a gente ouve é que as coisas não vão melhorar, é ficar cada vez mais pior. Então, sabendo disso, vigiai, porque nós não sabemos o dia nem a hora e o que o Senhor virá buscar a sua igreja, ou até mesmo a sua partida daqui através da morte. Então devemos estar atentos, total atenção, né, para essas coisas. Segundo, estar firme na fé, firmeza no caminho em que estamos andando com fé, com convicção. Lá em 1 Pedro, diz o seguinte, 1 Pedro, verso 8 e 9: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. O 9: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Resistir firme na fé. Uma vez que nós tomamos um outro rumo para a nossa vida, devemos estar firmes, olhando somente para a cruz, com muita perseverança na fé de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, essa é você estar firme, firmeza. E a outra coisa terceiro, que é o portai-vos varonilmente, que é o terceiro mandamento ou exortação, eu posso dizer. É sermos testemunha de fé para a vida de nossos familiares. Testemunha de fé para a vida de nossos familiares. Vamos dar uma pausa aqui. Quem sabe realmente quem eu sou como cristão é minha esposa e aos meus filhos. Testemunho de fé para a vida da nossa família, em primeiro lugar. Então lá dentro da nossa casa é que nós mostramos o que somos, se somos do Senhor realmente, ou se não somos do Senhor. Isso é um testemunho de fé para a nossa casa. Graças ao Senhor, eu tenho colhido frutos muito saborosos em relação a isso, a respeito das minhas filhas que eu tenho hoje. Então eu tenho realmente colhido esses frutos, é fruto saboroso. Foi fácil? Não foi fácil, mas houve renúncia, houve dos desafios. Nos desafios a gente pôde realmente descansar nele, esperar inteiramente na graça e na misericórdia de Deus. Hoje dá para colher frutos. É claro que ainda tem muita coisa a acontecer aqui, mas eu já posso dizer que já sou um vencedor ali dentro da minha casa, amém? Aleluia. Na vida, perdi aqui. Parei. Opa. Exatamente. E também, não só da família, mas também para a vida para a vida das pessoas que nos rodeiam. As pessoas que nos rodeiam é o nosso trabalho, é a escola onde estudamos, e também aos irmãos aqui da igreja. Testemunha de fé para a vida deles, brilhando como luzeiros no mundo, né? E resplandecendo a luz de Cristo em nós. Esse é o nosso testemunho de fé para com os irmãos, né? A gente chega aqui, a gente presencia muitas pessoas que chegam arrebentados de outras denominações, pessoas que vêm do mundo arrebentado, mas o testemunho, muitas vezes o testemunho da gente que a gente tem aqui pode trazer um resultado ao contrário daqueles que chegam. Eles chegam procurando socorro, e a gente que está muito mais tempo aqui, a gente não socorre porque não temos uma vida no altar do Senhor. O nosso testemunho de fé fica a desejar.
Então devemos tomar cuidado com isso, tá bom? Porque os irmãos, a gente sabe que as pessoas clamam por ser amadas. As pessoas precisam de ser amadas. Então, essas coisas devemos ter a total atenção também. Não de tanto nós falarmos, mas com a nossa vida, com a nossa atitude, de ter um coração que perdoa, um coração que apacenta e, acima de tudo, um coração que ama. Aí a coisa pega, um coração que ama. Ah, Jesus amado, como nós somos ruins de amar. Somos muito precários nisso. João 15:12, por favor, chama a nossa atenção para isso. João 15:12 fala o seguinte: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Gente, é um mandamento, assim como Deus nos amou, devemos também amar o nosso próximo, amém? Ainda em 1 João 4, versículos 7 e 8, diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Da mesma maneira que Jesus deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Vida, não só a vida física, mas é do seu tempo, do nosso tempo, né? Como eu bem disse agora há pouco, as pessoas que chegam de fora, eles vêm procurando ser amada por nós. E a gente chega aqui, a gente vê muito poucos aqueles que amam. Infelizmente, é uma grande verdade, muito poucos a gente vê aqueles que amam realmente. Porque aquele que ama realmente, ele presta um serviço, ele presta um trabalho para aquele que chega. Então o que adianta a gente fazer um monte de coisa aqui? O que adianta a gente tocar, cantar? O que adianta a gente ter um monte de atividades se não houver amor? 1 Coríntios 13 fala que nada vale. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu profetizasse, fizesse um monte de coisa, ainda que a gente tivesse vários talentos, se não houver amor, não adianta nada. Então é melhor nós fecharmos a porta dessa comunidade e todo mundo ir embora para casa. Dura esse discurso, mas é uma realidade, né? E Jesus fala lá em Jesus fala também em João 3,16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem o início do versículo. Primeira coisa, ele amou, aí depois ele deu o seu Filho. Então, veja bem, o Senhor amou, depois ele teve a atitude de dar o seu Filho. Trazendo para o nosso contexto, primeiro nós temos que amar. Aí sim a nossa atitude vai valer, porque ela vem com amor. Ao contrário disso, fazer a coisa é por murmuração. Se não amar, vai ser por murmuração. Se não amar, vai ser por obrigação. E sinceramente, isso está fora do contexto da palavra de Deus. Amém? Nós possamos prestar atenção nisso também. Aleluia. Isso é amor. Então tudo isso a gente aprende quando estamos assentados à mesa, na comunhão com os nossos irmãos. Amém? Assentado à mesa a gente aprende tudo isso, tá? Que eu falei aqui agora. É ali junto com os nossos irmãos, aprendendo um com o outro. Agora o quarto e o último mandamento é: fortalecei-vos, orando em todo tempo, para sermos fortalecidos no Espírito Santo, para que nada venha nos tirar do caminho, nos tirar do foco, perder o foco, né? De estarmos à mesa.
A palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é espiritual. Devemos orar sempre, clamando o socorro de Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajuda a cumprir com o seu propósito em nós. Que o Senhor nos ajuda a cumprir com o seu propósito em nós, amém? Aqui já indo para o final, para que aqueles que estão à mesa, Ele nos exorta a vigiar, estar firmes na fé, portai-vos varonilmente e por último, fortalecei-vos. Que o Senhor nos ajude a não perder o foco de estarmos à mesa, amém? Então paro por aqui, que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém.